Hoje é o Dia Mundial de Prevenção e Orientação e Conscientização sobre o Câncer. Todos nós, hoje em dia, temos uma história para contar, de perdas irreparáveis, de muita dor, também de cura, graças a Deus também tem muita história de cura. Mas o que temos, na verdade, é uma doença cada vez mais próxima, cada vez mais comum, no sentido de estar cada vez mais perto da gente, mas nada de comum nas suas consequências, porque sempre é grave, sempre é preocupante. Para muitos é sempre uma sentença de morte. É verdade que quanta gente no início desta doença entra em desespero mesmo, é como se fosse a sensação inicial, é aquela de uma sentença de morte. Que você vai morrer porque tem a doença. Não, e muita gente cura. Graças a Deus, quanta gente teve essa experiência. Quantos perderam realmente as vidas queridas. Mas também, ao mesmo tempo, como disse, para a gente que é leigo, quando alguém da sua família tem um diagnóstico de câncer, a sensação para nós que somos leigos é de uma sentença de morte. E quantas não foram as vezes em que depois que você começa a tratar, vai percebendo o quanto a ciência evoluiu, a medicina, por isso que nós não podemos duvidar da ciência. Entre vocês que estão me ouvindo agora, quanta gente experimentou essa situação e quanta gente hoje tem relatos, consegui me curar, eu fui curada, eu fui curado. Outros casos não. Mas cada vez é mais comum as pessoas saberem, neste exato momento, no seu rol de amigos, sempre haverá alguém, ou da família. Quando conversamos ontem com a representante da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão, vocês ouviram o que ela disse. Os números de pessoas que precisam de apoio são cada vez maiores. Né? Então, esta data, que é o dia 4, um dia mundial de reflexão e conscientização sobre o câncer, e prevenção também, a gente leva ela muito a sério. Todo ano nós fazemos entrevistas nesse dia dedicadas a isso. Por quê? Porque é a nossa pequena contribuição para o assunto. E todos os anos nós temos nele o nosso consultor, nele o nosso orientador, o nosso oncologista, que é o Dr. Claudinei. Todos os anos é ele que participa do programa. Existem outros profissionais, é verdade, mas ele é tão nosso, né? Tão de Matão, embora ele esteja também atuando no Rio de Janeiro, ele é tão de Matão, tão nosso. Boa parte de vocês que estão assistindo a TV ou ouvindo rádio agora, tem uma história para contar de um momento em que este profissional atendeu. Eu tenho. Você também, né, Adalberto? Acho que boa parte da população tem uma história para contar. Olha, teve tal dia, assim, assim, e foi ele quem atendeu um parente ou a si próprio, né? Então, é por isso que então nós vamos realizar essa entrevista agora. Muito do que vai ser dito já foi dito ano passado, no dia 4 de fevereiro do ano passado, no dia 4 de fevereiro de 2020, 4 de fevereiro de 2019. Outras coisas podem ser novidades também dentro das descobertas da medicina, mas é preciso todo esse 4 de fevereiro marcar, sim, com uma entrevista de conscientização e de orientação, que não seria possível se não tivéssemos os médicos disponíveis para isso, e nesse caso, muito particularmente o Dr. Claudinei da Silva, cirurgião oncologista, aqui em nossa cidade também, a quem agradecemos sempre e nesta ocasião mais uma vez. Bom dia, Dr. Claudinei. Bom dia, Laércio. É importante estar aí novamente com você, num dia tão importante, né? Para avisar a população aí da importância desse dia, né? Estou à disposição de vocês aí para que vocês puderem esclarecer e ajudar. Eu começo por esse comentário que eu fazia agora há pouco, de que ao receber um diagnóstico, nós que somos leigos, doutor, inicialmente, por desconhecer as modernidades todas da medicina, a gente praticamente recebe aquela notícia, a família também, como uma sentença de morte. E em outros tempos foi assim. Mas hoje em dia já há muita cura também, não?
Daércio, mudou muito, né? Do século passado para esse. Agora a gente, na década de 80, 90, o índice de mortalidade era muito alto, porque os recursos médicos eram limitados. Hoje não, hoje a gente tem aí acima de 70% de cura, os diagnósticos são mais precoces. O segredo, o grande segredo da oncologia, da cura, está na prevenção, fazer um diagnóstico precoce. Então nós melhoramos bastante em termos de prevenção. Então a cura é alta. Então essa sentença de morte não é verdadeira. Tá? Hoje a gente, como eu sempre falo, né? Os que são curados, ninguém sai falando aí que teve câncer, não é verdade? O que você vê falar de mortalidade, morreu uma pessoa, morreu outra, tudo. Mas assim, é porque morreu, né? Essa pessoa, ela vem ao público. E a maioria que tiveram histórias bonitas no final, né? Não saem falando. Então, assim, assusta muito porque quem realmente perdeu um ente querido acaba passando isso em público e as pessoas ficam realmente muito assustadas. Mas o nosso índice de cura é altíssimo, tanto é que hoje existe a especialidade, né? Da oncologia clínica e a oncologia cirúrgica, que foi recentemente reconhecida até a cirurgia oncológica como uma grande especialidade, exatamente para frisar e em cima dos pacientes, dessa especialidade dos pacientes com essa enfermidade. Uhum. Né? Doutor, em nações mais avançadas, as estatísticas são iguais? Ora, Décio, não muda muito não, entendeu? O que muda mais é a questão de uma política do país de busca ativa do diagnóstico precoce, entendeu? Em termos de terapia, tudo, isso é muito... Então, hoje a gente trabalha muito com muitos protocolos, entendeu? Então, esses protocolos são, hoje com a globalização, você tem tratamentos que são difundidos no mundo inteiro e que são passados hoje com uma velocidade enorme de tratamento, entendeu? O grande problema, a gente bate ainda não só na oncologia, mas em toda a saúde, no recurso, né? Os recursos públicos para você conseguir tratar os pacientes, né? Então a gente ainda está batendo em orçamento em cima da saúde, mas os protocolos de tratamento são parecidos. Então o SUS ainda tem muitos protocolos que o convênio libera, em particular é quase impossível de se tratar, né? E que o SUS ainda, esses protocolos não são liberados. Então a gente está perdendo muito paciente ainda por causa dessa política orçamentária e de protocolos que ainda não foram estabelecidos no SUS, né? Porque tem países tem países que têm muito dinheiro, doutor Claudinei, mas ao mesmo tempo você vê, toma como base que os Estados Unidos tem muito mais recursos, né, públicos e tudo, mas ao mesmo tempo eu noto lá uma alimentação... Eu não sou especialista, mas é uma alimentação muito louca, muito desbalanceada, doutor. Daércio, existem estudos regionais, até mundiais, até pela Organização Mundial de Saúde. Foi bom você até tocar nesse assunto. Hoje a gente considera assim, depois do tabagismo, a obesidade é um dos maiores fatores de risco de câncer no mundo, entendeu? Então, nós estamos chegando a uma porcentagem até de 55% até 60% do sobrepeso na população. Então, de cada 10, 5, 6 está obeso. E assim, isso tem aumentado, uma curva bem ascendente. Isso preocupa, porque você pega tumores, por exemplo, câncer de endométrio, 25% está relacionado com a obesidade, entendeu? Tumores, o câncer coloretal, câncer de mama, esses tumores estão muito relacionados com a obesidade. Então, a obesidade eu considero hoje um grande vilão da oncologia. Acho que a maior prevenção, o maior ênfase que tem que ser dado hoje no Brasil e no mundo é em cima da obesidade. Mas por que o obeso tem maior probabilidade de câncer? Porque o obeso, ele é um paciente, como se diz, inflamado, entendeu? Você vê que esse grau de inflamação é um grande produtor de doença. Tem pessoas aí no Covid agora, os obesos como sofrem. E também ele tem aquela resistência à insulina, que produz algumas substâncias que estimulam a produção celular, a replicação celular.
Essa obesidade produz hormônios em excesso, androgênios, estrogênios, isso tudo vai atuar em cima dos órgãos glandulares e aumentando o índice de câncer. Então é preocupante mesmo. E tanto é preocupante que você vê que hoje, praticamente, eu como cirurgião oncológico, dificilmente se opera um paciente magro. É mesmo? A maioria dos pacientes que eu opero é assustador, mas a maioria é obeso. É obeso. A maioria sobrepeso para obesidade. Mas... assim, quando você opera um paciente magrinho, é aquele paciente que está com tumor de esôfago, que não pode comer, tem fome, mas não pode comer porque está obstruído. Ou pacientes que estão com tumores já avançados, fora da possibilidade de uma terapia de curativa. Então é preocupante isso. Muito. Mas, doutor, e os fatores genéticos, ainda que seja a pessoa magra ou obesa, os fatores genéticos não contribuem para isso também? Olha, os fatores genéticos hoje, hoje a gente considera assim, existem os cânceres esporádicos e os cânceres hereditários e genéticos. Os esporádicos é o que é o mais frequente, não está relacionado à genética. Então, são poucos os casos relacionados diretamente à genética. A maioria é os hábitos de vida e a idade, né? O preço da nossa idade é o preço de doenças crônicas. As pessoas têm que entender que na década de 50 e 60, a longevidade era de 50, 55, no máximo 60 anos. Hoje você vê inúmeras pessoas chegando a 80, 90, 100 anos. É comum. Então, o envelhecimento das células faz a produção de tumores. Essa é a causa mais frequente. As causas genéticas existem, hereditárias, mas não são. Isso não é a maioria dos casos, entendeu? Então nós estamos ainda, a preocupação ainda está relacionada com a longevidade. Aí entra a política de você fazer diagnóstico precoce, busca ativa. As pessoas têm que ir ao médico fazer exames de rotina. Você com um ultrassom, por exemplo, um raio-x de pulmão, e exame de sangue, você detecta 80% dos problemas aí que você tem. Por exemplo, você pega um tumor de rim, né? Tumor de rim, está lá quietinho, quando você vai descobrir, você está com invasão já de grandes vasos, você tem tumores incuráveis, e eles são, assim, bem insidiosos, são traiçoeiros. Silenciosos. Entendeu? Tumor de pâncreas, né? Tumor de pâncreas é insidioso também. Esses tumores estão muito traiçoeiros, que você, com simples ultrassom, você faz um diagnóstico de um nódulo precoce, tratamento e cura. A prevenção básica as pessoas não podem deixar de fazer. O câncer de mama tem que ser feito o exame todo anualmente. Câncer de mama, você tem uma ideia, eu estou pegando muito casos lá no Rio de câncer de colo de útero em jovens, entendeu? Mulheres assim, com 25, entre 25 e 30 anos, estão pegando muito caso de câncer de colo de útero ainda. Né? Bem precoce. Precoce. E assim, a agressividade no jovem, dos tumores, do câncer, é muito maior. Assim, se você pegar um tumor em fase intermediária para avançada em jovem, a chance de cura é muito baixa. E a gente tem visto isso aumentado acentuadamente em jovens. Entendeu? Então, assim, é preocupante também. Isso faz parte de prevenção, né? Básica. Outro dia vi um colega seu, cardiologista também, elencando entre os jovens grandes casos de problemas cardiológicos que não eram nada comuns entre os jovens. E que agora eles percebem na cardiologia cada vez mais jovens sendo acometidos por problemas cardiológicos típicos de uma idade já bem mais avançada. Interessante isso. Doutor, mas o senhor falava sobre os hábitos, né? Os hábitos e costumes que contribuem, desde que errados, contribuem para esse universo cada vez maior de pessoas adoentadas. Nesse caso, por hábitos, a gente sempre imagina que é a alimentação. Mas dos hábitos todos, tem mais coisas que a gente faz no dia a dia que contribui, além da comida errada, da alimentação desmedida? Nós temos que dar ênfase também ao sono. Dormir bem. As pessoas precisam dormir bem. Entendeu? Um dos maiores vilões nossos é a falta de sono. Sono? É a regularidade de dormir. A pessoa que não dorme bem, ela se torna uma pessoa doente. Então tem que dormir bem. Atividade é o trio. Dormir bem,
se alimentar bem, atividade física. Isso te traz saúde, entendeu? As pessoas hoje estão dormindo irregularmente, dormem mal, aí junta o estresse da vida, fica mais difícil ainda. Atividade física, praticamente você não vê praticamente ninguém fazendo, claro, muito poucos fazendo atividade física, nessa correria de trabalhar. A oferta de comida hoje é demais, né? Então, esses fatores, a atividade física é fundamental. Você já tem estudo mostrando que pessoas que têm uma regularidade de atividade física, ela tem um índice menor a longo prazo de probabilidade de câncer, entendeu? Então, sim, você tem que juntar isso. E aí, você, com a própria atividade física é tão importante que você vai, sim, se ela está interligada em tudo, você, com a boa atividade física, você diminui o seu estresse, você dorme melhor, você se alimenta melhor, entendeu? Então, todas essas coisas você vai juntando. Então, não é um fator. Na verdade, as pessoas têm que somar uma série de fatores para que ela consiga saúde, né? A saúde não é um fator. São uma série de fatores que vai te levar a ter uma vida saudável e menor probabilidade de ter doenças lá na frente, cardiovasculares e câncer, que é o grande vilão nosso, né? Não tem jeito, a idade vai vir, se você não tiver uma boa atividade física, depois dos 30 anos, o teu organismo ele só vai fracassando, você vai perdendo massa muscular, você vai acumulando gordura, e você vai ficando mais travado, né? Aí a vida vai ficando cada vez mais difícil para você. A vida manda o boleto, né? Manda a cobrança. Manda o boleto, é o preço que você paga, né? Essa é a verdade. Então, doutor, mas o sono, olha que coisa interessante. Dormir mal pode contribuir para para situações cancerígenas no organismo da gente. Agora, tem pessoas que já naturalmente dormem mal, essa vida corrida que o senhor está dizendo. A pandemia também causou muita ansiedade, isso tudo atrapalhou o sono de muita gente, e aí as pessoas lançaram mão mais e mais de remédios, ou seja, químicas, para proporcionar o sono. Então, de um lado ele consegue o sono reparador, mas passou a acrescentar no seu dia a dia a química desses remédios, que também não fazem mal. Sim. Na verdade, a pandemia, se as coisas não estavam muito boas, ela conseguiu piorar um pouco mais, né? Porque as pessoas, nessa pandemia, elas acabaram com medo de sair de casa, consequentemente, atividade física, que porque assim, atividade física é um parto, né? Como diz, né? Poucos que são adeptos à atividade física sabem que é da necessidade, mas faz pela necessidade, não pelo prazer. Pelo prazer, né? Pelo prazer, não se habituar a isso. Então já junta essa situação. E aí, essa falta de sair de casa, essa dificuldade de sair de casa, esse medo que se gerou em sair de casa, se contaminar, gerou também o quê? Nós estamos tendo um índice alto, né, de faltas em consultas. Tem pacientes que não têm ido, não são consultas oncológicas por mais de 2 anos. Entendeu? A gente teve um índice alto de diagnósticos em pacientes desse jeito, de doenças que poderiam estar voltando, que você tem que resgatar, aí os pacientes demoraram para vir. Isso a gente teve muito caso também, entendeu? E o que você falou também aí, excesso de medicações demais, intoxicações praticamente com medicações demais, ansiolíticos, antidepressivos, uma coisa de louco. E a gente sabe também muito bem, né, que o fator emocional é um fator carcinogênico, né, como a gente diz. A depressão leva à queda de imunidade do seu organismo, e essa imunidade baixa vai te causar doenças infecciosas e câncer, e também está incluso nesse tipo de doença por falta de uma imunidade melhor. Nós somos guiados pela nossa imunidade, nós temos os nossos fatores de defesa do organismo, que nós produzimos células anormais, células malignas, digamos, entre aspas, né? Com frequência, porque nosso corpo estão renovando essas células. E como uma fábrica, essas células algumas saem com defeito. Mas nós temos um mecanismo natural de contenção desses defeitos. Nossas células imunológicas, nossos linfócitos T, as natural killers que a gente chama, né? Que são células matadoras,
e consegue segurar. Com a queda da imunidade, por consequência de má alimentação, estresse intenso, às vezes pacientes imunodeprimidos, né? Por tratamentos, tipo transplante, essas coisas, eles acabam tendo o quê? Uma grande probabilidade de aumentar a probabilidade de ter câncer, né? Então, se você buscar dentro das boas pessoas assim mais velhas, se você buscar câncer, a história natural daquela doença, daquela pessoa, você vai chegar num grau onde ele teve um grande dissabor ali na vida. Ali. Alguma coisa aconteceu de pesado, que fez com que o emocional dele se alterasse demais, de uma maneira assim acentuada, e fizesse com que ele tivesse uma depressão intensa, e isso caindo a sua imunidade, sendo predisposto à doença. Isso com frequência. A pergunta seguinte, minha, vem bem na esteira disso que o senhor está dizendo aí. Sempre que tem entrevista com médicos, eu guardo uma pergunta aqui, se é mito ou é verdade. E a do senhor era exatamente esta pergunta que eu ia dizer. Muitos dizem que guardam mágoas, são pessoas coléricas, traumatizadas por algum acontecimento, ou guardam mágoas e ficam remoendo aquilo, enfim, uma tristeza que pode ser decorrente até de depressões e tudo, mas não necessariamente. Muita gente que é amarga, a pessoa guarda mágoas, fica remoendo aquilo uma vida inteira, sentimentos que não são bons, que dizem podem se converter em problemas nas células e, portanto, em decorrência disso, vir um câncer. É fato ou é mito isso, hein, doutor? Olha, por experiência eu vejo isso como fato, entendeu? Mas não diretamente a pessoa deprimida ela vai lá e vai ter um câncer porque ela está deprimida. Porque a depressão, ela faz aquela corrente, entendeu? Aquela sequência que é aquilo que eu te falei aí. Aquela sequência. A depressão te leva a má alimentação, a depressão te leva ao estresse, a má alimentação, a imunossupressão. E isso são fatores que vão te levar ao quê? A perda da defesa orgânica. Entendeu? E se você buscar, a gente assim, nós, por natureza, o nosso organismo, ele tende a descarregar as energias negativas, normalmente para quando você não está bem, para um órgão do corpo. Algum problema você vai ter. Ou é na hipertensão, ou é dor de cabeça, ou é angina, ou é problemas, mulheres com muita dor na mama, muita cólica menstrual, ou a parte intestinal. Alguma coisa, o teu organismo, ele acaba te avisando que não está bem. Você pode perceber isso. As pessoas, todo mundo tem isso. Se ela começar a perceber, ela vai ver que tem alguma coisa que te dá um sinal de que você tem que tirar o pé. É verdade. Né? Você pode saber, olha, você com certeza, Daércio, se eu perguntar para você, falar assim, Daércio, quando é que você sabe que você está saindo da casinha? Está fora do normal. Você está exagerando no trabalho, o teu organismo começou a dar sinal, e o primeiro sinal no teu corpo é esse aqui. Você sabe. Todo mundo tem. Né? Tem. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Tem. Porque, puxa, mas eu tenho diarreia, eu tenho uma dor de estômago enorme quando eu estou estressado, minha pressão vai lá em cima, eu tenho uma dor de cabeça insuportável. As mulheres, olha, minha mama dói demais, eu tenho muita cólica menstrual, entendeu? Então, assim, isso é sinal de que você está jogando tudo para um lugar só, entendeu? E nesses momentos é que você vê o quanto é importante você estar bem espiritualmente, emocionalmente, estar bem. Isso é fundamental. E tanto é que é tão importante isso para causar as doenças, né, o fator emocional, tanto para curar as doenças também. Porque pessoas de bom humor, pessoas de vivacidade, pessoas com positividade, na nossa vida prática, a gente vê que os resultados são muito melhores. Entendeu? Então, assim, o que eu aconselho sempre para as pessoas, sejam sempre otimistas. Sim. Entendeu? No amor ou na dor, o otimismo é o que te faz a energia positiva que vai te ajudar. Porque o que pode te ajudar? Eu penso assim, o que vai te ajudar a negatividade? Ela não tem como te ajudar. No mínimo, a positividade vai te dar uma chance maior. Isso. A gratidão, você não vai perder. Mas nem na negatividade, com certeza, você vai estar sempre perdendo.
Alegria de impossível se ganhar viver, com né? negatividade. Alegria de viver, a disposição. A gratidão também é uma coisa que dá um sentimento bom na gente. Quando a gente é Isso. grato pelo que nós somos e temos, né? Há uma Você série vê de que situações. alegria aí, os médicos, os palhacinhos que vão nos centros oncológicos, alegrar, já está mais provado que essas coisas que alegam as crianças, alegam as pessoas, isso faz com que elas se recuperem melhor, entendeu? Que coisa, hein? Então, Conversando aqui com o doutor, viu, doutor? Conversando com o doutor Claudinei, ele está entrando já no mesmo assunto do doutor Zé Balos dias atrás. Ele falou, olha, a gente faz de tudo para curar os pacientes, tudo que temos, a gente lança a mão, a gente tal, e conseguimos resultados e tudo. Ele falou, mas mais do que nunca hoje os médicos percebem o quanto a espiritualidade não é como religião. Eu não estou dizendo que não importa a sua religião, mas eu digo, o seu estado de espírito, o seu modo de encarar a vida, o seu modo de viver e algo a mais que é um criador onipresente, onipotente. Tem alguém a mais curando junto com vocês que são médicos. Quem a é? energia, a gente tem que saber que nós temos que sair um pouco, né, do concreto e um pouco mais para o abstrato. Exatamente. A gente está indo muito no concreto, daquilo que você vê, que você escuta. Não, nós estamos além disso. Nós estamos muito além. É interessante. Nós estamos muito aquém. Os médicos falando disso. E muito além disso. Eu tenho notado aí seus colegas cada vez mais reafirmando que o modo como a pessoa vive, o estado de gratidão, de religiosidade, de entendimento, de paciência, de tolerância, de um monte de coisa que ultimamente a gente não tem, quem tem realmente vive muito melhor. É o que os seus colegas falam. E ajudam a curar doenças, né? É fato, porque você vê, quando, por exemplo, eu sou cirurgião, quando você vai operar um paciente que ele fala, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, eu acho que não sei se eu não vou passar dessa, vai ser difícil, eu estou preocupado, porque eu acho que eu não vou sair dessa. Aí, rapaz, você já está com um passo atrás, né? Você já entra preocupado porque você o paciente já tem não vai ajudar. Não vai ajudar. Então, assim, Exatamente. 50% é o médico, 50% é o paciente. Então, no momento que ele fala um negócio desse, aí você vai ter que jogar os outros 50% de você. Aí ele vai te sugar porque você vai ter que fazer com que ele transforme essa cabeça dele. Entendeu? Então isso atrapalha demais. E você vê assim, os pacientes que têm aquele positivismo, você vai fazer uma cirurgia super difícil. Você fala, nossa, mas essa cirurgia tem tudo para complicar. Mas se Deus quiser, não vai complicar. O paciente é otimista, o paciente tem uma cabeça fenomenal. Ajuda, né? E assim, olha, não acontece absolutamente nada. Impressionante como a gente pode determinar, né? É fantástico isso. Como o paciente pode determinar. Ontem mesmo, aqui no programa, por coincidência, nós falávamos sobre a oxitocina, né? Um neurotransmissor da alegria, da felicidade e tal, que pessoas que são tomadas por descargas desse neurotransmissor são pessoas diferenciadas, são pessoas... Enfim, agora estamos aqui com o Dr. Claudinei, que é oncologista e cirurgião oncologista, dizendo, olha, as pessoas, os pacientes que são mais animados, mais esperançosos, mais otimistas, eles entram no processo de cura com 50% de ajuda do médico. Sim, a gente não trabalha sozinho. O emocional do paciente é fundamental. Fundamental. Então, gente... Eu, por acaso, eu escutei essa entrevista sua aí. Ontem. Foi ontem. Então, numa outra semana aí que eu estive aqui, você estava falando com acho que era um neurologista, alguém também que estava falando alguma coisa sobre isso. Eu estava ouvindo também, você conversando. Acho que foi no dia do Zé Balos, né? Acho que foi. Do Dr. Zé Balos. Eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu sei que eu vi alguma coisa assim. É isso mesmo. Transmissores, serotonina, todas essas Isso, foi isso. Exatamente, foi isso mesmo. Doutor Claudinei, sempre bom falar com você, sempre bom revê-lo, pelo bem-querer que a gente tem por você. Toda a nossa Matão te adora. Todos os matonenses têm uma história para contar de quanto o senhor foi providencial na vida das pessoas. E numa data como essa, que é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer, que é hoje, dia 4, não poderíamos prescindir de sua participação aqui. E, mais uma vez, a entrevista se revestiu de
de uma grande importância para que os ouvintes, espero que vocês tenham gostado, viu? A gente caprichou, o Dr. Claudinei procurou ser bem de fácil entendimento também para vocês, que é para todo mundo entender. Fica sendo a nossa modesta contribuição nesse Dia Mundial de Prevenção ao Câncer, prestando esse serviço a vocês, telespectadores, ouvintes e internautas. E muito obrigado mais uma vez, doutor Claudinei, pela gentileza, viu? Mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês. Essa cidade que eu amo muito, Matão, estou lá trabalhando no Rio de Janeiro, mas eu tenho vindo aqui, pelo menos cada 40, 60 dias, eu tenho conseguido vir aqui tratar algumas pessoas aqui que precisam de mim. Mas é uma cidade que eu amo muito e eu estou sempre à disposição, tá? E que eu passo para a população, e é que é importante, são essas 3 coisas que eles precisam para ter saúde e sempre buscar isso, tá? Durma bem, pratique atividade física e se alimente corretamente. Tente não ficarem obesos. A obesidade hoje é o nosso maior vilão, gente. Vamos comer, mas o prazer grande de comer existe realmente, mas tudo em excesso, né? A gente sabe o quanto isso nos prejudica, tá? É perfeito. Eu fico muito feliz. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu aqui agradeço a oportunidade, doutor. Um grande abraço ao senhor e bom dia, viu? Um bom dia. Bom dia. Conversei com o cirurgião oncologista, Dr. Claudinei da Silva.